Oi, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segundo assunto de Maxwell 2, que é relações constitutivas. Esse assunto foi tirado do Ripley também, e é o terceiro capítulo do livro, se vocês quiserem mais informações, pegar mais a fundo. Ensaio de tração e compressão. Primeiro a gente vai começar com ele. A resistência de material depende de sua capacidade de suportar uma carga sem deformação excessiva ou ruptura. Então, essa propriedade é determinada por métodos como ensaio de tração ou compressão. Como funciona esse ensaio? A gente tem uma máquina de teste, que é essa máquina aqui, essas duas. A gente coloca o corpo de prova aqui, no lugarzinho dele, e alonga ou contrai o corpo a uma taxa lenta e constante. Os dados da carga aplicada P, eles são lidos no mostrador de carga. O alongamento delta, que seria o comprimento final menos o inicial, do corpo de prova pode ser medido por extensômetro. Aqui é um exemplo de extensômetro de resistência elétrica. O diagrama tensão-deformação, quando a gente termina de fazer esses ensaios, a gente consegue ter esse diagrama, e aí ele é separado em diagrama de tensão-deformação convencional e diagrama de tensão-deformação real. Inicialmente, convencional, a gente, utilizando os dados registrados, pode obter a tensão nominal, a tensão de engenharia, que vai ser a força sobre a área zero, a área inicial. Da mesma maneira, a gente tem a deformação nominal, a deformação de engenharia, que seria a deformação do extensômetro sobre o comprimento inicial. Se os valores correspondentes de sigma e epsilon, que é a deformação e a tensão, forem marcados em um gráfico, a curva resultante denominada diagrama tensão-deformação convencional, que é o caso dessa figura, e ele é separado em 4 estágios. A gente vai falar de cada um deles. Inicialmente, o comportamento elástico, que é essa primeira região. É uma linha reta em grande parte, de modo que a tensão é proporcional à deformação, e quando isso acontece a gente chama de estado linearmente elástico. O limite dessa relação linear é denominado limite de proporcionalidade, que está aqui. O material pode responder de maneira elástica até o limite de elasticidade. Então, quando a gente tem o limite de proporcionalidade, não é mais uma reta, pois isso é uma curvinha aqui bem pequena. E ao atingir esse ponto, se a carga for removida, o corpo de prova ainda voltará à forma original, se atingir o limite de elasticidade. Depois que passar do limite de elasticidade, ele não volta à forma original, como a gente vai falar a seguir. O segundo estágio é o escoamento. Um pequeno aumento na tensão acima do limite de elasticidade vai resultar no colapso do material e fará com que ele se deforme permanentemente. Então, se a gente aplicar uma carga nele até atingir o escoamento e tirar essa carga, ele vai voltar para um estado, mas esse estado não vai ser mais o original, ele vai sempre ser deformado. A tensão que causa o escoamento é denominada tensão de escoamento ou ponto de escoamento, e a deformação que ocorre é denominada deformação plástica. Uma vez alcançado o ponto de escoamento, o corpo de prova continuará a alongar-se sem aumento na carga. Como a gente pode ver nessa linha reta, se a gente só deixar a carga sem aumentar, vai continuar no eixo X aqui, que o eixo X, lembrando, é a deformação. Nesse caso do escoamento, a gente chama que o estado é perfeitamente plástico para o material. Agora, no terceiro estágio, que é o endurecimento por deformação, depois que a gente aplica essa carga constante, se a gente aumentar, o que resulta é uma curva crescente continuamente, essa curva, mas torna-se mais achatada até atingir uma tensão máxima denominada limite de resistência. Durante todo o ensaio, um adendo aqui, o corpo se alonga, sua região transversal diminui, mas essa redução na área é razoavelmente uniforme por todo o comprimento. Não tem uma área específica que se alonga mais, até chegar no limite de resistência, que acontece a fricção, que é o último estágio. Nesse caso, a área da seção transversal começa a diminuir uma região localizada. E aí, por isso, quanto menor a área, menor vai ser a tensão aplicável. Por isso que a curva aqui vai acabar decrescendo nesse ponto da restrição. Por consequência, o diagrama tensão-deformação ele tende a curvar-se para baixo até o corpo de prova quebrar, quando a gente atinge a tensão de ruptura, que é a tensão final aqui, que é um exemplo de fricção, falha de material dúctil. E, como eu falei, tem um diagrama de tensão real. Qual é a diferença dele para o convencional? Se a gente utilizar a área da seção transversal comprimento reais, a cada instante em que a carga é medida, a representação gráfica de seus valores é denominada diagrama tensão-deformação real. Pelo diagrama, a área real A no interior da região de fricção diminui sempre até a ruptura.
indicando que, na verdade, o material suporta tensão crescente, visto que a tensão é igual a P sobre a área, que é a força sobre a área. Nesse caso, seria essa linha que cresce, tensão de ruptura real, porque a área vai diminuir e aí tem essa proporção entre a tensão pela área e pela força, então quanto menor a área, maior a tensão, e por isso que acontece essa tensão de ruptura real, que é o diagrama de tensão da formação real, mas normalmente a gente utiliza mais o convencional mesmo, que aqui é um exemplo de convencional para aço doce. É bem mais utilizado do que o real na vida, assim, nos estudos e na prática mesmo, na hora da profissão. E aí o comportamento da tensão, deformação de materiais dúcteis e frágeis. Quando a gente tem o diagrama tensão-deformação pronto, os materiais podem ser separados em materiais dúcteis e materiais frágeis. Qual é a diferença dos dois, no caso? Os materiais dúcteis, eles são materiais que podem ser submetidos a grandes deformações antes de sofrer ruptura. Então, eles são capazes de absorver mais choque ou energia e, se ficarem sobrecarregados, exibirão, em geral, grande deformação antes de falhar. Eles têm esse estado da plasticidade maior do que os materiais frágeis. A maioria dos materiais frágeis nem tem esse estado plástico. É um modo de especificar a ductibilidade de um material é calcular o percentual de alongamento ou a redução percentual da área no instante da ruptura. Aqui são as duas equações, a porcentagem de alongamento e da porcentagem de redução da área. E os materiais frágeis, como eu falo, eles não têm essa região plástica, eles exibem pouco ou nenhum escoamento antes da falha. E em comparação com seu comportamento sobre tração, os materiais frágeis eles costumam ter mais resistência à compressão do que à tração. Exemplo do concreto, do vidro e outros materiais. E uma curiosidade aqui é que todos os materiais eles podem ser dúcteis ou frágeis dependendo das condições do ambiente também. Isso aqui é um exemplo de diagrama para o mesmo plástico metacrilato a graus diferentes de temperatura. Se o ambiente estiver gelado, próximo do 0 graus, o material vai ficar mais rígido e, portanto, mais frágil. E se ele estiver mais quente que a 71 graus, ele vai ser mais dúctil, vai ter uma região de plasticidade maior antes da ruptura. Aí a gente chega na lei de Hooke. Como é que a lei de Hooke é expressada? Ela acontece na região linear entre a tensão e deformação dentro da região elástica. E tem essa equação aqui. Tensão é igual a E vezes deformação. Esse E, que é em Pascal, ele representa a constante de proporcionalidade, e é denominada módulo de elasticidade ou módulo de Young. Lembrando aqui que esse E também ele só pode ser utilizado se o material tiver comportamento elástico, só durante a fase elástica. Além disso, a tensão do material tem que ser menor que o limite de proporcionalidade. Lembrando aqui, onde está o limite de proporcionalidade, ele está no final da reta. Depois, o limite de proporcionalidade é uma curva, como eu falei antes, até o limite de elasticidade. Por isso que o material ele tem que estar nessa região reta aqui. E uma coisa sobre o endurecimento por deformação, se o corpo de prova ele for dúctil e carregado na região plástica, ele, quando for descarregado, a deformação elástica é recuperada, como eu até tinha falado antes aqui. Aqui é um exemplo que tem um carregamento, aí passa da região elástica, vai para a plástica e volta, tem um descarregamento. Ele obedece essa reta aqui, que é a reta da lei de Hooke, mas a deformação vai continuar permanente. Outra coisa também é que certa quantidade de calor e energia pode ser perdida à medida que o corpo de prova é descarregado e novamente carregado, depois do primeiro carregamento e descarregamento desse caso aqui. As trajetórias apresentarão leves curvaturas, essas linhas pontilhadas, ao ciclo de carregamento. A área interna entre essas curvas representa a energia perdida e é denominada esterese mecânica. A energia de deformação. Quando o material é deformado por uma carga externa, ele tende a armazenar energia internamente em todo o seu volume. Aí é por isso que a gente calcula a energia de deformação, que é esse caso. Como essa energia está relacionada com as deformações, ela tem esse nome. Qual é a equação da energia de deformação? Esse ΔU é igual a meio tensão vezes deformação vezes a área do corpo. Esse Uzinho seria a densidade de deformação. Ele vai ser o ΔU sobre o ΔV, que também pode ser meio vezes tensão vezes deformação, ou meio vezes a tensão ao quadrado sobre o módulo de Young. O módulo de resistência, que também tem a ver com a energia de deformação. Ele é quando a tensão atinge o limite de proporcionalidade e a densidade de energia de deformação é denominada, então, módulo de resiliência. Vai ter essa equação aqui.
E o módulo de tenacidade é toda a área do diagrama tensão-deformação. Ele indica a densidade da energia de deformação do material um pouco antes da ruptura. Aí a gente chega também no coeficiente de Poisson. Quando submetido a uma força de tração axial, um corpo deformável ele não apenas se alonga, mas também se contrai lateralmente, que é o exemplo aqui dado. Quando a gente tem tração, o alongamento do corpo é dado no comprimento e o raio diminui. Quando a gente tem compressão, o comprimento do corpo diminui, mas o raio aumenta. Essa mudança delta no comprimento e delta' no raio da barra são as mudanças que a gente considera para o coeficiente de Poisson. E as deformações, elas são essas duas aqui. A deformação longitudinal vai ser a mudança no comprimento sobre o comprimento inicial, e deformação lateral vai ser a mudança no raio sobre o raio original. Dentro da faixa elástica, a razão entre essas deformações é essa constante de coeficiente de Poisson nu, e o nu vai ser menos epsilon lateral sobre epsilon longitudinal, e a expressão tem sinal negativo por quê? Porque enquanto um alonga, que vai ter um sinal positivo, o outro diminui. Essa divisão de negativo por positivo dá negativo, por isso que já tem esse negativo na expressão. A gente vai para o diagrama de tensão e deformação de cisalhamento. Ele funciona quase que igual ao diagrama de tensão e deformação convencional, só que no caso para cisalhamento. E aí para materiais que exibem comportamento linear e elástico sob cisalhamento, haverá um limite de proporcionalidade definido, que é esse tau LP. Também ocorrerá endurecimento por deformação até a tensão de cisalhamento máximo ser atingida, que é esse tau M. E, por fim, o material começará a perder sua resistência ao cisalhamento até atingir um ponto no qual sofrerá a ruptura, ou tau Rup. A lei de Hooke para cisalhamento ela pode ser expressa por tau é igual a G vezes deformação por cisalhamento. E na expressão G, que também é medida em Pascal, é denominado módulo de elasticidade ou cisalhamento, e tem essa equação para você descobrir ele se for pedido na questão. Lembrando que eu falei no vídeo passado que a tensão cisalhamento tem essa configuração, duas linhas em cada canto do corpo, e também o que ela provoca uma mudança no ângulo do corpo, que é aqui no caso. O último assunto do vídeo aqui, que seria uma curiosidade, a gente não estuda muito em Maxwell 2, o professor já tinha até falado que seria mais para uma pós-graduação mesmo, é a falha de materiais devido à fluência e à fadiga. O que são esses dois tipos? São casos mais específicos de falha de materiais. A fluência é quando o material tem que suportar uma carga por muito tempo, ele pode continuar a se deformar até sofrer ruptura repentina ou sua utilidade ser prejudicada. Essa deformação tem o nome de fluência. Para o material ele ter a ruptura de fluência, a tensão dele é bem menor do que a tensão de ruptura normal. Por isso que tem que ter um estudo mais aprofundado para quando o material sofre essa carga durante muito tempo. E a fadiga, ela é quando o material é submetido a ciclos repetidos de tensão ou deformação, e a estrutura ela pode se romper por causa desse comportamento repetitivo. E aí também a tensão de ruptura para a fadiga vai ser bem menor que a tensão de ruptura normal. Aqui um exemplo de aço e alumínio, o diagrama de SN para o número de repetições vai diminuir quanto mais repetições acontecerem. O primeiro diagrama é o de ácido inoxidável para fluência, ele é medido em tensão e horas. Aí quanto mais horas, menor a tensão que o corpo aguenta, no caso aqui, para a tensão de ruptura. E esse é o segundo vídeo de Maxwell 2. A gente agradece sua atenção, esperamos que tenham gostado do conteúdo. Caso de dúvidas, pode mandar nesse e-mail aqui, pet@gmail.com, e compartilhe com os colegas, deixe seu like, se inscreva no canal. Espero que tenham gostado. E é isso. Falou!